ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 jarras de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 80 a 100 litros, tá? Na versão aí que eu estava lendo até agora, é 2 ou 3 metretas, tá? Jesus lhes disse: enchei de água os jarros, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirem agora e levem ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse é um texto tipicamente de casamento, né? O pastor não sabe o que vai falar, já vou pegar um casamento de Jesus e vai dar certo, né? Não é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Aliás, a temática desse texto, ela é muito fora da nossa realidade, e eu queria mostrar algumas coisas para vocês sobre isso. Queria só acrescentar um fato a mais. A tradução para mestre-sala, e eu prefiro a tradução chefe de cerimônia, tá? É a palavra grega para essa pessoa, ou seja, é uma pessoa que cuida da cerimônia de tudo, da comida, da bebida, entendeu? E que é a pessoa que vai acompanhar para que o casamento seja bem sucedido. O que dá uma ideia de que esse casamento provavelmente era um casamento no mínimo de classe média. Na antiguidade não tem classe média, viu gente? Só tem pobre, tá? E o cara que tem condição de fazer um casamento melhor. Ou seja, esse cara não é pobre. Não é nem Maria nem José. Ele está numa posição um pouquinho diferente. A gente não sabe qual o nível que essa família tem, mas a gente sabe que eles não são pobres. E a gente também não sabe uma outra coisa antes da gente começar. A gente não sabe qual é o papel do vinho. Entendeu? Porque no Brasil a gente não consome vinho. Fala: eu bebo um vinho. Não, você não sabe o que é vinho. Eu e você não sabemos. Sabe por quê? Tem cara fazendo vinho há 2000 anos. Tem vinícolas funcionando há pelo menos 500 anos. A gente ainda estava aqui andando de índio aqui, os caras estão fazendo vinho. Então a gente não sabe qual é o papel do vinho, a gente não entende o papel do vinho na antiguidade. Então quando a gente começa a ler esse texto, não faz sentido. Aí eu brinco com algumas pessoas que no casamento acabou o churrasco, era um casamento de churrasco e acabou o churrasco. Eu falo: não, mas tem pão à vontade, gente, vamos ficar mais. Seria mais ou menos essa sensação que não traduz. Então hoje eu queria te convidar para a gente pensar juntos sobre a força da alegria. E eu queria te explicar o que é isso. O vinho na antiguidade, ele faz par com uma outra... Na antiguidade, principalmente entre os asiáticos, os semitas, há duas bases fundamentais da alimentação. Um é o azeite, que a gente também não entende muito bem. Se você for para um árabe, né? A comida dele tem azeite o tempo inteiro. Se você perceber, ele põe azeite em tudo que você falar: mas vai pôr azeite também? Vai. Isso aqui então, vai também. E nós, na saladinha, né? Alguns até usam óleo mesmo, óleo de cozinha, né? Não tem outro jeito, vai óleo de cozinha. O cara: como que é? Então, azeite é uma das perninhas importantes para eles. Então, o cara põe azeite, ele pode ser muito pobre. Ele põe um pouco de azeite na comida dele e diz: nossa, é um banquete. E a segunda coisa é o vinho. O vinho na Bíblia, ele tem um simbolismo da alegria, tá? E eu não estou falando da embriaguez, não, o vinho em si. E eu queria te explicar algumas coisas para a gente começar a entender isso. Primeiro, vinho não é suco de uva. Você não consegue fazer vinho instantâneo. Você consegue fazer porcaria. Mas vinho, ele é o quê? Assim como o café. Não sei se você sabe,
Quando a gente quer falar de vinho, para nós brasileiros, a gente tem que falar de café. Eu sou um amante de café. O café deixa no nosso palato 600 possibilidades de, sabe, de sabores que você pode sentir, que são a manifestação da terra. Existe café para altitude, existe café, entendeu? Então ele vai deixar no teu paladar 600 possibilidades de sabor. O vinho tem uma coisa que os franceses vão chamar de terroir, ou seja, a terra, o ambiente, que vão fazer daquele vinho um vinho diferente. Então, os vinhos, eles são plantados, as vinhas, elas são plantadas há centenas de anos em lugares específicos. E os caras que plantam vinho, você pode não gostar de nada do que eu estou falando, não tem problema, você não precisa beber vinho depois de ouvir a mensagem, tá? De jeito nenhum, mas você precisa entender o que eu estou te explicando, para a gente começar a entender o que era esse vinho, o que era esse casamento. Então, continuando, cada região mantém um estilo de gosto da bebida chamada vinho. Então, existem champanhe, só é champanhe na região de Champagne. Só o que é produzido na região de Champagne pode ser chamado pelos franceses de champanhe. Eles não permitem que você faça um espumante aqui e diga que é champanhe. Ou seja, os vinhos, eles são algo elaborado, demorado, não é feito rápido, ele tem que descansar, ele tem combinações, ele espera um tempo na antiguidade também, para então se tornar vinho. Muito bem, Jesus se aproxima do casamento, o casamento está acontecendo, sua mãe foi convidada, Jesus foi convidado, os discípulos foram convidados, todo mundo estava convidado. E a festa tinha um mordomo, como eu falei para vocês, que é um chefe de cerimônia. E esse chefe de cerimônia era o responsável pelo contentamento. Por quê? Porque na festa, gente, numa festa na antiguidade, tinha dança, tinha alegria, mas comida deixa as pessoas felizes, né? Aparentemente, tudo tinha sido organizado e planejado para fazer as pessoas felizes. Estava tudo certo, sabe? Mas apesar de todo o aparato que eles têm, eles não estão preparados para perpetuar a felicidade. Eles não estão preparados. Como eu falei para vocês, o vinho na antiguidade é algo que não consegue ser feito rapidamente. Nem na antiguidade, nem hoje, né? E ele precisa ser armazenado com cuidado. E quando ele acaba, não há o que fazer. Porque não há vinho para comprar em qualquer lugar. Não é assim na antiguidade. Tudo tem que ser programado. A escassez é uma realidade. O vinho acabou. É o que a mãe de Jesus diz. O vinho acabou, não tem mais o que fazer. Para a gente comparar alguns simbolismos com o que acontecia na antiguidade conosco, quando você chama uma pessoa para tomar um café na sua casa, isso já é raro, né? Você chamar alguém para ir na sua casa, porque nem você vai estar lá, né? Hoje em dia, o cara te chama, vamos lá em casa tomar um café, você já tem, quando que vai ser isso, seu cara? Né? Porque nem ele sabe quando é que vai estar lá para tomar esse café. Mas essa maneira de nós brasileiros chamarmos uma pessoa para um café, isso vai acontecer no interior do país, se vocês têm familiares diversos, é uma maneira de convidar a pessoa para a nossa intimidade. Morei no Nordeste e tinha uma coisa interessante no Nordeste. Quando alguém te chamava para a casa dele e falava, vou fazer um, seja lá o que for, né? Ele estava abrindo a casa dele para uma amizade mais próxima. Isso ainda acontece muito no sertão, porque é um convite honroso, sabe? Uma coisa especial. Então, o vinho no meio do casamento, assim como o azeite, faz parte fundamental da celebração. E ele vai trazer um gosto, que não é seu caso, você não precisa ter nascido tomando vinho, mas para quem é do Oriente e para quem é das regiões como a Europa, ele nasceu provando isso, nasceu comendo queijo, coisas que você não conhece, mas que é a realidade dessas pessoas de outros países. Então, ele vai para a festa, e essa festa, essa alegria, ela está carregada de o quê? De uma série de sentimentos que fazem parte dessa celebração. É tempo de usufruir, é tempo da colheita, é tempo do crescimento, é tempo em que tudo vai ser pleno e que a festa vai continuar. O vinho faz parte fundamental de uma festa da antiguidade para dizer tudo isso. Olha,
A bênção vai estar sobre essa cerimônia, sobre esse casal. Só que quando a festa está no ápice, ou no anticlímax, ou seja, não chegou ao clímax, acabou o vinho. Não acho que os caras beberam demais, eu acho que a festa, eles não se prepararam para o que ia acontecer. Eles não estavam preparados. E fica aquela pergunta, como retomar a alegria quando ela acabou? Eu estou falando aqui para famílias, indivíduos, pessoas que talvez precisam de uma força da alegria para continuar a sua vida, como nós brasileiros estamos vivendo uma crise, e 6 meses já estão indo embora, né? Nós estamos no 5º, já vamos entrar no 6º, e o que vai acontecer? Onde é que eu posso achar alegria? A Bíblia diz que Deus é a alegria. E a gente sabe que Jesus está nessa festa. Mas quando Maria procura Jesus, o que ela quer dizer sobre a força da alegria? Eles não têm mais alegria. Acabou a alegria. A razão para celebrar, eles até têm, mas a alegria acabou. Eles não têm alegria. Eles não podem mais fazer nada. Eles não têm como resolver esse problema. Sabe, a alegria ela pode manifestar uma espécie de completude ou de sentimento que você tem de que as coisas estão indo bem. É como você encontrar a peça que estava faltando. Você encontrou a peça e você fica todo feliz. A alegria é encontrar o significado do enigma. Sabe, você tem um enigma, um problema para resolver e você encontra a resposta, né? Quando você não encontra nenhuma dessas coisas, a festa acabou. E eu não sei se você já foi para alguma festa que você esperava encontrar alguma coisa, você não encontra nada e volta para casa pior do que você foi. Eu já fui a várias festas assim, sabe? E eu queria nessa noite começar a pontuar dizendo que o castelo da nossa alegria, o refúgio da nossa alegria é o Senhor Jesus. E eu queria relembrar para você Neemias 8:10, que é um texto que está na minha mente quando eu faço essa exposição. A força do Senhor, a força do Senhor, ou a força da alegria, é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Existe uma força que eu e você precisamos descobrir. Não adianta falar a alegria do Senhor é a nossa força, se ela não está em você, você não está feliz, você não está achando caminhos. Como fazer? Segunda coisa que eu quero dizer que Maria disse quando ela diz, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? É a tradução mais literal que existe. E é chato, no Dia das Mães, o cara começar com um texto desse. Olha que filho da mãe. Ele realmente é filho de Maria. Só que a conversa ali não estava sendo uma conversa muito pai, ou filho, filha, filho e mãe. Era uma conversa Deus e filha. Só, eles não têm mais vinho. E ela disse, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece uma conversa antiga que eles já tinham tido. Vai chegar o momento em que eu vou me manifestar. A minha glória vai vir. Eu vou fazer a minha obra. Mas não é esse momento agora que você está falando, não. Você não tem controle sobre isso, Maria. Você não sabe o que vai acontecer. Mas eu sei. Maria está dizendo, eles não têm mais como celebrar. Eles não têm como celebrar. Maria sabe que Jesus é Deus. Ela crê nisso. Ela é, na história da igreja, uma das primeiras proclamadoras disso. Mas ela está dizendo o seguinte, eu sei que Jesus é a alegria dos homens. Lindo, lindo, lindo. Jesus é a alegria dos homens não é só uma canção maravilhosa, mas ela foi inspirada no fato de que Jesus foi feito para ser a alegria, nossa alegria. Ela sabe que Jesus é a alegria dos homens. Ela sabe, e eu queria dizer isso para mim e para você, que Deus deseja celebrar a sua vida, com a sua vida. Acho bonita uma poesia que a gente canta muito, que ele fez uma canção para mim. Eu acho bem ousado Deus ter feito uma canção para mim. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, mas eu creio que Ele me ama. E eu creio que Ele tem um plano.
e que Ele compôs algo, e que Ele quer celebrar. A Bíblia diz que Jesus quer cear conosco, diz a Bíblia. Ele não quer comer um pãozinho na chapa com você, Ele quer fazer uma ceia. E Ele está batendo na porta do seu coração e Ele quer fazer isso. Ele quer te dar vida plena. Mas essa alegria aqui, para celebrar, vem dEle. Vem dEle. É uma força que vem dEle. A manifestação do Espírito Santo produz amor, alegria. É a segunda manifestação do fruto. Alegria. Deus pode alegrar você. Deus pode alegrar você. Essa força não está em você, mas está em Deus. Não é sua família que é essa força. Não é você. Não é sua história. É Deus em você. E tudo que Ele te deu pode fazer você se alegrar. Gente, eu já vivi com todo tipo de pessoas. E eu queria compartilhar com você que eu já vivi também com gente miserável. Sabe o que é pessoa miserável? Eu acredito que muitos de vocês nunca conviveram com isso. E são pessoas que não têm absolutamente nada para comer todos os dias. Eu vivenciei isso. Eu conheci gente muito feliz. Nesse meio miserável, eu conheço gente muito rica também. Infeliz. A infelicidade de uma pessoa muito rica é engraçada, chega a ser engraçada. As reclamações chegam a ser engraçadas. Eu prefiro não comentar. Os dissabores de uma pessoa muito rica são diferentes dos seus dissabores, sabe? O que deu errado nos planos dele, você está sonhando que dê certo no seu, né? É muito. Então, ser feliz ou conseguir encontrar alegria depende de um relacionamento profundo com Deus, sabe? Hoje nós estamos tendo uma resposta para as pessoas que é uma resposta psíquica. Você está triste? Toma um remedinho aqui, você vai ficar feliz. Não consegue dormir? Tem um outro aqui também que vai te ajudar. Tudo contra a automedicação. Mas te explicar que existe algo mais profundo na minha relação e na sua relação com Deus, que é paz, que é sentido, que é razão para celebrar. E sabe, eu queria te dizer que existem pessoas que elas estão celebrando a Deus e elas têm muito pouco comparado com você, comparado com a sua história. Elas talvez não tenham emprego e elas estão celebrando ao Senhor, não no culto só, na sua vida. Sabe, às vezes a nossa incompletude, a nossa tristeza profunda, a nossa amargura, sabe, mostra que nós não entendemos uma coisa, que Jesus foi convidado. Eu queria te dizer que Jesus, Ele deveria não só ser o convidado da sua casa, mas Ele deveria assumir o lugar de quem controla a festa, de quem dirige a celebração. É isso exatamente que Maria está dizendo. Olha, Jesus, o Senhor pode intervir? Jesus ainda não chegou a minha hora. Mas Maria está dizendo, teu lugar é o centro dessa celebração. Esse é o teu lugar. É assim que funciona. É assim que o teu reino se manifesta. E é isso que nós esperamos. Durante um período, eu e a Marta, nós resolvemos acolher um missionário na nossa casa. E eles ficaram 7 meses na nossa casa. E ficaram 7 meses por nossa livre e espontânea escolha. Eles, o marido, a mulher e seus 2 filhos, adolescentes. Nossa casa era grande, nós não tínhamos o Lucas, também não parávamos em casa, a casa era deles. Eles precisavam fazer um tratamento de saúde e eles ficavam lá. A geladeira estava disponível, tudo da casa estava disponível para eles. Mas eu não minto para vocês, a casa continuava sendo nossa. Às vezes a gente tinha dúvida disso, mas a casa continuava sendo nossa. Às vezes essa ideia de falar que Deus está no controle da nossa vida é tão bonita, que a gente fala, Deus, olha aqui, Senhor, né? Toma o meu instrumento nas tuas mãos, né? É bem mais fácil dar um instrumento para Deus do que dar um instrumentista, né?
Senhor, tome meu carro, principalmente se o carro está, né, vazando óleo. Só, Senhor, eu consago. É teu, papai. É muito, muito fácil a gente consagrar determinadas coisas para Deus, principalmente que estão dando errado. Mas é muito diferente Ele ser o Senhor de tudo e eu pertencer a Ele. E Ele me dizer: olha, Deus, olha, meu filho, o que o Senhor mandar, eu vou fazer. Que é o que Ele vai falar daqui a pouco. Sabe, eu queria celebrar nessa noite mais uma vez que se Jesus está na celebração, à frente da celebração na sua vida, tudo pode ser reconstruído, tudo pode ser restabelecido, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não existe insuficiência de recursos na ação de Deus, mesmo que não haja previsão e esperança entre nós seres humanos, mesmo que eu e você não saibamos o que nós vamos fazer da nossa vida. Ele preparou uma colheita desconhecida para nós. Por quê? Porque eu e você não podemos produzir vinho, não podemos produzir alegria. E a alegria parece ser uma coisa muito passageira, para ser muito real para todos nós, muito passageira. Terceira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que Maria diz: ó, façam tudo o que Ele mandar. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E aí Jesus diz o seguinte: pega esses 6 jarros de celebração cerimonial, que significa o seguinte: vasos feitos para lavar a mão. Os judeus usavam, veja bem, gente, por favor, nós brasileiros, nós desperdiçamos a água, não dá para comparar com eles. Mas aqueles 6, era muita água usada simplesmente para os judeus se considerarem puros, lavarem tudo que era preciso, né, dos seus pés, das suas mãos, para estarem puros para a festa. Era para isso que servia aquelas 6 jarras que tinham uma medida de 80 a 120 litros, porque fala 2 ou 3 metretas. Então a certeza da medida depende se eram 2 ou 3. Então era de 80 a 120 litros. São essas metretas, é isso que significa. Muito bem, não há mais vinho, acabou. Não tem solução mais rápida. A gente aprendeu que vinho leva séculos, tá? Não, eu quero tomar um bom vinho. Não, isso aí é só lá na região, sei lá, do mundo, porque tem gosto de terra, do ambiente, da altitude. Então, você vai fazer como você quiser, tá? Não há uma solução rápida, precisa de tempo e de cuidado. O que eles têm é só água cerimonial. O que eles vão resolver? Amigo, a água cerimonial não é bom nem para você servir. Nem com um calorzão tropical, nem lá. Não serve, acabou a festa. A água não traz alegria. Não esse tipo de alegria de celebração. Ela só tem como objetivo higiene. E provavelmente essa não é a água mais potável e a melhor água para ser usada. Não é a água mineral dos nossos melhores fontes. Ela não é a água da vida. Mas Jesus diz: peguem a água e encham esses jarros cerimoniais com essa água. E aí eu queria te dizer umas coisas muito interessantes. Muitas vezes Deus chama você para encher a sua vida com o que é possível. Não com um milagre, mas com o que é possível. Sabe? Enchem com o que é possível. Como assim? Você não vai fazer o milagre. Você não pode. Você não pode fazer absolutamente nada. O que o casamento precisa é impossível. A alegria que é preciso voltar para o seu relacionamento, na sua família, na sua casa, para você ter paz. Talvez você está trabalhando, mas você não tem paz, você não está feliz. E às vezes a gente não sabe que fruta é essa que faz a gente feliz. A gente come alguma fruta, diz, essa aqui vai me fazer feliz, mas parece que a fruta que vai me fazer feliz só vem no futuro, e o futuro nunca chega. Os serventes não conhecem Jesus, e eles estão enchendo os jarros com o que é possível, diante daquele que pode todas as coisas.
eles não possuem o impossível. Eles não conhecem que Jesus é o Deus dos impossíveis. Eles só podem obedecer. Eles podem ter até ideias do que está acontecendo. Eles podem forjar um plano para resolver o problema no casamento, se o chefe de cerimônia souber, rápido, um plano de contingências. Mas eles não conhecem a palavra de Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Eles não sabem que quando Jesus falar, os mortos vão ressuscitar, o mar vai se acalmar, os ventos vão se silenciar, vidas vão ser transformadas, ele vai libertar os cativos, porque ele tem poder para fazer isso. E é diante desse Deus que a minha e a sua alegria podem surgir de novo. E se você colocar isso, sua esperança naquele vinhozinho ruim que você anda planejando para o seu futuro, para o seu plano, não vai dar certo, porque não deu certo. Um homem aprendeu, um oficial romano: o Senhor manda com uma palavra, o meu servo será curado. Não preciso de mais nada, eu preciso que o Senhor mande. Eu preciso que a tua palavra se execute. E se o Senhor fizer isso, vai acontecer. Queria te dizer que na nossa caminhada espiritual, a gente pode ter muitas ideias do que seja milagre, mas o milagre não é uma ideia que você e eu temos, é uma intervenção divina sobre o que eu e você somos. Para começar, você é o milagre. Quando Deus intervém na sua vida, o milagre começa. Esse é o milagre. E Deus, Ele fará tudo o que for possível aos seus olhos, mas aos olhos de Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Quarta coisa que eu queria deixar para vocês nessa noite, e eu estou guardando as palavras do texto, basicamente hoje estou sendo muito textual na exposição. Maria diz para aqueles serventes: façam tudo o que ele ordenar. Gente, é tão bonito isso, mas é tão surreal. Por que a gente não faz tudo o que ordenam para nós? Ninguém. E quanto mais nós somos pós-modernos, mais rebeldes nós somos. Nós queremos checar tudo. Alguém dá uma informação para a gente pega o nosso smartphone, porque ele é esperto, e você é muito esperto ainda, e já... notícia falsa. Isso aqui não vai funcionar. A gente está checando tudo. Eu não acho ruim você checar, não. E você ter um telefone inteligente, ou é melhor você ser mais inteligente que o seu telefone. Mas isso não é para todo mundo, né? Nós gostamos de julgar tudo e todos. Nós gostamos de sentenciar as pessoas. Nós gostamos de tomar decisões. Nós gostamos de colocar o nosso raciocínio acima de tudo. Até que a gente chega a uma crise, como por exemplo, tem um monte de convidados e acabou a comida. Mas uma coisa positiva do pessoal do Oriente é que eles têm uma memória curta, viu, gente? Eles são perdoadores, rapidamente eles esquecem. Mentira, de jeito nenhum. Isso ia ficar marcado pro resto da vida. Aquele era o casal do vinho. Em vez de Caná da Galileia, era o Canão da Galileia, né? São os caras que deram o maior furo de reportagem, né? De casamento em Caná da Galileia, né? Os convidados vieram, a festa está no auge, e eles não têm recurso para terminar a festa. Não é nem para estender a festa, é para terminar a festa. Sabe, diante dos nossos dias, quando nós começamos a avaliar as crises que a gente está vivendo, eu queria dizer que hoje em dia nós temos respostas religiosas para a falta de alegria e falta de sentido para a vida. E essas respostas religiosas, elas estão aí. Vamos nos reunir, nós vamos montar um grupo, nós vamos colocar na internet, né? Nós vamos convocar todos que estão conosco, nós vamos fazer uma marcha, nós vamos... Nós vamos. Por quê? Porque a igreja está preocupada com a entrega do possível. E eu queria te dizer que há séculos atrás, quando a igreja se via diante do impossível, ela se reunia para orar.
Ela se ajoelhava e dizia: Deus, a gente não vai conseguir. A gente precisa de uma manifestação sobrenatural do Senhor. Queria falar uma coisa assim, bem, um puxão de orelha, bem amistoso, bem amoroso para você. Se tem uma das frentes de batalha que você, como igreja, deveria fazer parte, é a oração. Porque eu vou te dizer, Deus abençoa a igreja através de algumas pessoas que oram. E você só vai na carona, só vendo a bênção saindo ali, a bênção vindo aqui. Você fala: não, como que aconteceu isso? Você não é de oração, você não vai saber mesmo. Estou falando jogando a real para você. Você precisa agrupar, você precisa sentar com a pessoa. Então amanhã, 6h30 da manhã, nós vamos estar orando. É um clássico isso, das 6h30 até 7h10. Você não é obrigado a vir, mas esse é um ajuntamento. Mais para frente vai ter meio-dia, vai ter de noite. Eu vou provocar. Vai ter meio-dia? Vai ter meio-dia. Deixa a gente já ir para o nosso novo lugar. Vai ter de noite, então. Quando que você vai cair? Você não ora? Você acha que a gente vai se juntar e vai chamar nossos amigos e nós vamos bater em todo mundo? Vocês acham que o mundo espiritual é assim? Não é não. A igreja de Jesus, ela precisa entender que ela funciona através da oração. Deus já está abençoando essa igreja de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. E vai fazer muito mais. Mas essa operação tem que começar no nosso coração. E quando você começa a se colocar pronto para ouvir o que o Senhor quer te mandar, uma nova ordem de prioridades começa a se estabelecer. Você tem um plano. Deus fala assim: não, esse plano aí vai dar tudo errado. Mas como assim? Não, esse não é o plano. Não, mas eu estou com o plano aqui já estabelecido, mas esse não é o plano, você não está entendendo? Não, mas eu comecei a orar essa semana. Então essa semana eu já estou te noticiando. Esse não é o plano. Você imagina o que o chefe de cerimônias ia dizer: acabou o vinho! Ai, o que nós vamos fazer? E, meu Deus do céu, é tão grave que eu não achei nenhuma alternativa para o mestre de cerimônia, o chefe de cerimônia falar. Tem que fazer. É como acabar a comida. Acabou. Não tem o que fazer. Então, é tão grave. Quando você começar a ouvir o que ele tem para te dizer, através da oração, as prioridades vão se inverter. Novos valores vão começar a surgir. Ele diz assim: agora foca nisso. Mas como assim? Estou precisando disso. Não é isso que você quer. Eu tenho um novo universo para te mostrar. Você só vai despejar água. Sua função é essa. O universo é problema meu. Primeiro, porque você não sabe que universo é esse. Você não conhece a beleza do rosto de Jesus. Que quando Jesus sorri para a água muda. Ele só precisa olhar. Quando Jesus começar a operar, seu caráter vai se manifestar, seu poder vai se manifestar, seus intentos, sua beleza, os céus vão vir para a terra. E o que você precisa fazer? O que ele mandar. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. A quinta coisa que eu queria te dizer é que o melhor vinho vem depois. É isso que o texto diz. Jesus fala: agora leva essa água transformada em vinho, leva lá para o chefe de cerimônia. O chefe de cerimônia toma, chama o noivo e fala. O chefe de cerimônia é super por dentro, né? Primeiro, ele não sabe que acabou o vinho. Segundo, ele não sabe de onde veio o vinho. E ele toma o vinho e diz: esse vinho é bom. Isso ele sabe. Esse vinho é o melhor. Mas eu queria jogar rasgado com vocês um pouco sobre isso. Esse vinho não existe. O melhor vinho depois ele não existe. Eu queria jogar muito rasgado com vocês isso. Sabe por quê? Porque nós seres humanos, nós comemos o que tem de melhor primeiro. E depois o resto. Nós estamos acabando com o planeta. Se bobear, os nossos filhos não vão conhecer. Os filhos dos nossos filhos não vão conhecer alguns bichos que nós conhecemos. Sabe por quê? Porque a galera está botando para esquentar mesmo. E agora, se tem algum louco que tem dúvida disso, com o clima, essa loucura,
Você tem dúvida do que nós estamos fazendo? Dá uma passeadinha no Rio Tietê ali, Pinheiros. Vai lá ver o que está boiando lá. Meu filho perguntou, essa garrafa leva alguns dias para ela sumir daí? Papai, eu falei, não, algumas vidas, meu filho. A gente consome tudo que existe, até não sobrar mais nada. Você quer saber como vive um aposentado no nosso país? Você tem dúvida disso? É que não deu para prever, então eu e você também não está dando para prever. Sabe como funciona um velho no nosso país? Uma pessoa que tem muitas carências. E se ele não tiver uma boa família, ele está perdido no nosso país. Ô pastor, mas logo na hora do desfecho da mensagem, só vai trazer um negócio pesado assim. Não, vamos jogar rasgado para ver como é que funciona mesmo. Tá? Você quer saber como que sobra para os jovens? Depois de fazer tanta bobagem no nosso país, ou tantos erros que estão acontecendo no mundo? Não tem emprego. Não tem emprego. Não é só para jovem, não, para ninguém quase. Por quê? Porque é uma crise mundial, há uma limitação de espaço. Vinho melhor vem depois? Tem recurso para todo mundo? Como beber quando a festa aparentemente acabou e já não tem mais vinho? De onde vem esse vinho melhor que eu e você podemos esperar? Nós fazemos planos e nós programamos o presente, programamos o futuro, programamos tudo, programamos o nosso recurso para que ele dê ou para que ele sobre. Nós vamos trabalhando com isso e nós vamos gastando o futuro no nosso presente, muitas vezes, ou gastando tudo que a gente tem para ver o que a gente consegue fazer no dia de amanhã. Mas eu queria te dizer que dentro dessa perspectiva, parece que as coisas podem ficar piores do que melhores. E a gente às vezes experimenta isso. A gente olha, derrama a água e só vê a água. Porque a gente ainda não viu o olhar de Jesus, nem viu o que Jesus vai fazer. A gente espera por consolo, abrigo, mas será que vai ter vinho para todo mundo? A gente sabe da realidade da festa, a gente olha e não tem vinho para todo mundo, e parece que a sobrevivência do mais forte é a realidade, que assim caminha a humanidade. Que vinho é esse que vai vir melhor depois? Só virá um vinho melhor se você acredita que Deus tem um plano. E que o plano de Deus está em curso. Se você acredita que Deus criou o mundo e falou assim, é trash aqui, eu vou embora. Eu vou deixar essa rapaziada aqui, porque eles acabam com tudo, eles são que nem gafanhoto. Eles são uma praga terrível. Deixa eles com a morte que está neles e eu vou embora. Mas eu não acredito nisso. As escrituras não ensinam isso. Deus é Deus conosco. É Emmanuel. Ele está com você. Quando o vinho acaba, Ele pode. Eu tinha guardado para ler no final, mas já vou ler agora. Porque eu vi um rosto de desespero em vocês aqui. Eu fiquei desesperado aqui também, né? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Deus é minha fortaleza. É o tema que a gente está abordando. E a força do Senhor, a força da alegria de Deus, não só pode mudar a sua vida em um vinho novo que nunca você viu, como essa é a esperança de todos que se aproximam de Deus. Se eu e você não cremos nisso, se eu e você não entendermos isso, que existe um vinho tardio, aos nossos olhos, mas que é o vinho da providência de Deus,
a alegria de Deus. E que essa alegria encontra o perdido pecador e transforma-se numa festa. Ou eu consigo entender que Deus está atuante, e que dentro dessa perspectiva, o vinho que eu vou conhecer é cada vez mais doce, ou cada vez mais feliz. Dentro dessa perspectiva, que não depende do esforço humano, da força do homem, eu tenho que entender que esse vinho é um milagre de Deus. E que o milagre de Deus só tem o tempo de Deus, o tempo exato para se manifestar na sua vida. E eu e você precisamos esperar esse vinho. E eu e você precisamos entender desse vinho, que é a própria graça de Deus que vai fazer você sorrir e vai você se alegrar. Nós somos uma resistência contra a destruição. Porque a Bíblia diz que Jesus, com este sinal, semeion, com essa manifestação gloriosa, o Senhor deu início aos seus milagres, as suas manifestações gloriosas, manifestou a sua glória. Eu creio que uma das coisas que o Senhor quer fazer com você é compartilhar com você a glória dele. Mas eu queria ser muito específico no que eu vou dizer. Pode ser comendo uma torradinha logo cedo. Não precisa ser aquele pãozão, não. Pode ser uma torradinha, um pequeno cafezinho, ou umas bolachinhas que não dão para nada num lugar miserável nesse mundo. Deus quer compartilhar a sua glória com você. Ele quer mostrar o nascer do sol. Ele quer mostrar sua belíssima ação redentora, manifestação da sua bondade para todo mundo. Ele quer compartilhar isso com você, sabe? Agora Ele quer fazer a mim e você felizes, e Ele quer te dar uma força para caminhar que talvez você não esteja tendo. Eu queria concluir só dizendo o seguinte: se você está esperando que a sua festa dê certo, e vamos ser honestos, ela está dando muito errado. Se você está querendo agora, colocar na conta do seu próximo projeto infalível, que vai dar certo na sua vida, eu queria te convidar a algo muito mais profundo e eficaz. Que a força da sua vida seja a alegria do Senhor, que seja aquilo que alegra o coração de Deus, Ele poder falar com você, segredar o seu coração. A vida vai tomar uma dimensão outra, porque de verdade essa festa desse casamento está completamente fora de controle, e eles não têm como terminar de uma forma bem sucedida. E eu creio que isso é o resumo da história humana. Nós não podemos, nós não somos, nós não conseguiremos. Por isso Deus mandou Jesus. Por isso Jesus morreu a nossa morte. Por isso Jesus é a nossa alegria, a alegria dos homens. Eu oro a Deus, eu quero fazer uma oração nesse momento e orar a Deus mesmo, para que essa alegria tome conta da sua vida, sabe? Eu já tenho falado muitas vezes com vocês que o que nos unifica como seres humanos é a tristeza, não é a alegria. A alegria é pontual. Você está alegre porque ganhou uma coisa, só você ganhou, né? Você comeu uma comida gostosa e veio para a igreja, né? Veio jantado. Tem gente que diz que veio jantado, né? Todo mundo que está com fome não está feliz igual a você, não. Posso te garantir. Não sabe o que vai ter em casa. Então, essa alegria é muito pontual. A tristeza nos une. Mas em Jesus, eu posso ser feliz. Tem um hino que a gente sabe, teve acho que na década de 80 para 90 a gente super cantou. Sou feliz com Jesus, sou feliz.
Quem compôs esse hino perdeu tudo. Perdeu toda a família no naufrágio. Ele disse: eu vou ser feliz com Jesus. Porque agora já não dependo mais do que vai acontecer. Com Jesus eu sou feliz. E eu e você podemos encontrar essa plenitude na pessoa de Jesus. E eu queria te desafiar, sabe? Aqui na igreja todo mundo é bem resolvido, né? Ninguém tem problema, não é verdade? De repente você está muito triste. E as coisas não andam bem. Na sua casa, no seu trabalho, no seu futuro. Sabe? Sabe aquela névoa, a família Adams mesmo veio e, né? Parece que só chove na sua casa. Eu queria te convidar a pedir que o Senhor fosse seu refúgio nessa noite. Que Ele socorresse a sua vida. E que Ele trouxesse a alegria de volta para morar no seu coração. Não peça para Deus ir morar lá na sua casa não, sabe? A sua casa é muito ruinzinha. O seu coração é o lugar que Ele quer morar, porque Ele pode ir em todo lugar. Deus não é um ídolo para ficar lá na sua casa. Ele quer ser o seu Deus. Abre o seu coração. Sabe? A fé, ela não foi feita para maquiar emoções destruídas. Um casamento, uma festa que não vai dar certo. Não. Nós precisamos de um milagre. Nós não precisamos simplesmente maquiar a situação. Deixa o milagre na sua casa, no seu coração, na sua vida. Deixa o Senhor agir. Em nome de Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Mas eu queria orar hoje de uma forma... Feche os seus olhos. Eu quero orar por você que precisa de oração. Fica de pé. Eu quero orar, eu quero estar com você. Você precisa. Eu não estou nem dizendo o que você precisa. Fica de pé. O que você precisa, nós vamos orar. Oh, meu Deus bendito. Que Deus bom tu és. Senhor, nesse momento, Senhor, eu apresento esses meus irmãos, que como eu precisamos da força, da alegria do Senhor, Pai. Mas nós não queremos só uma notícia boa, um planinho que deu certo. Nós queremos que o Senhor assuma o controle da nossa vida, que o Senhor tome quem nós somos, que o Senhor mude a nossa vida, sabe, Pai? Para que o Teu querer, Senhor, o Teu agir, Senhor, mude histórias tão destruídas, Pai. Por mais que estejam sendo terapeuticamente cuidadas, elas estão destruídas, Pai. Pai, olha pessoas que estão nessa noite sem esperança mesmo, sobre o que pode fazê-los felizes, Pai. Nessa noite, Senhor, olha para famílias que perderam, Senhor, Deus sabe, essa liga que pode fazê-los felizes, Pai. Oh, meu Pai, visita corações sozinhos, visita corações que estão clamando, Senhor, por uma força que parece ter ido embora. Oh, meu Deus, retoma a alegria do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, e aquelas pessoas que nós também representamos nessa noite, que não estão aqui agora. Oh, meu Deus, bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Jesus cubra a multidão de pecados e de enganos, e que o amor de Deus o Pai não só realize uma festa para vocês, porque Ele já fez isso, mas que vocês participem dessa festa todo dia, pela graça de Deus,
E que o Espírito Santo derrame alegria no coração de vocês. Uma nova maneira de viver e de ver cada uma das jornadas de vocês. Hoje, para todos sempre. Amém.